A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aos eleitos e predestinados em amor. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Este é um programa que gera esperança diária. Este é um programa em rede mundial de comunicação. E nós queremos chegar todos os dias à sua vida, exatamente como aquele pai que sai distribuindo pão na mesa aos seus filhos. Bem-vindos sejam todos e muito obrigado pela honra, pelo prestígio que você me dá de me ver pela televisão, me ouvir pela estação de rádio, satélite, UHF ou onde nós estivermos chegando por qualquer meio de comunicação. Minha palavra de gratidão a Deus, tivemos um domingo de excelência, um domingo de mover de Deus, um domingo em que a palavra de Deus foi pregada e coisas acontecem quando você move a palavra de Deus e a fé. Eu estou aqui nesta segunda-feira empolgado, entusiasmado, eu estou fazendo inclusive um desafio ao povo do nosso ministério e quizás a você também, de mantermos agora setembro, outubro, novembro e dezembro, estes 4 meses finais de ano, com uma atitude, um desafio para termos uma atitude de fidelidade total, compromisso total com Deus, porque Deus vai maturar, vai preparar este final do ano grandiosíssimo e preparar já um ano de 2014. Já estamos com 4 meses de antecipação, revelando ao povo de Deus. A Bíblia diz que há mistérios que Deus não revela, são para Ele, mas há mistérios que Deus revela aos seus profetas para revelarem aos seus filhos, seus servos amados. Então, nós estamos dando graças a Deus. Quero lhe dizer que hoje, segunda-feira, logo à noite, às 7h30 da noite, teremos um grande encontro de oração, um mover extraordinário, um curso de oração e um mover extraordinário de oração com o bispo Sérgio Santos e a bispa Ana Carolina. Terça-feira pela manhã, 10 da manhã, bispo Daniela Anacleto. E quarta-feira, 7h30 da noite, o apóstolo Miguel Ângelo vai ministrar a palavra. Eu vou falar sobre filhos e herdeiros segundo a promessa. Você sabe, Deus tem me dito que esta próxima quarta-feira será o grande dia para muita gente. Aquela grande mudança de vida, aquela atitude nova que você precisa tomar. Você não mais ficar olhando para o seu passado, mas você se sentir livre para viver uma vida ministerial, uma vida cristã. É isto que nós proporcionamos. Deixe-me dizer que o nosso ministério é dos poucos ministérios mundiais que prepara o povo de Deus para viver o seu ministério. Você sabe, a Bíblia diz que nós todos somos ministros de uma nova aliança, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que temos um chamado, todos, a proclamar as virtudes do reino. Isso se chama ministério. E você sabe, o nosso ministério, a nossa igreja, capacita o povo de Deus a viver uma vida ministerial intensa, verdadeira, porque nós somos dos poucos ministérios mundiais que não fazem camuflagem com as verdades de Deus. As verdades no nosso ministério não são camufladas. Não existem muitos ministérios que ofereçam uma mensagem com 30, 40, 50 versículos bíblicos. Não há no mundo muitos ministérios que tragam a verdade na sua plenitude como o nosso ministério. Exatamente sobre isso que eu quero lhe falar, porque hoje oração, amanhã escola bíblica, quarta-feira
o grande dia, o dia mais esperado da semana, com o apóstolo Miguel Ângelo, filhos e herdeiros segundo a promessa. Então, hoje eu quero conversar exatamente sobre esta coisa de você conhecer a verdade para viver uma vida como ministro de Deus, autêntica, verdadeira e legítima. Você sabe que há lugares que mercadejam a palavra de Deus? Paulo diz que nós não mercadejamos a palavra de Deus, nós não pregamos a nós mesmos. A história da minha vida ministerial, o compromisso que eu tenho com Deus, diante da sociedade, é jamais mercadejar a palavra, jamais camuflar uma verdade, jamais induzir o povo a viver uma coisa que não é a verdade de Deus. Sabe que isso era um apelo do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo escreveu na sua segunda epístola, o Carlinhos Nunes vai colocar aqui a câmera sobre 2 de Coríntios 11, e ele diz assim, no versículo 3, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, se a par da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, aceitais um espírito diferente não temos recebido, um evangelho diferente não temos abraçado, esse de boa mente tolerais. Então Paulo está falando aqui à igreja e advertindo a igreja sobre um fato que chegou ao século 21. É que em muitos lugares se prega um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho, que não é o verdadeiro, que não é o da graça, porque só o Evangelho da graça de Deus é o verdadeiro. E ele diz que por não se pregar o que é verdadeiro, se prega um outro, então o inimigo das nossas almas, Satanás, usa esse tipo de mensagem, que essa sim é camuflar a verdade, para corromper a mente das pessoas, e para que elas se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, a lei de Moisés tem sido um instrumento que Satanás... Porque é assim, sabe como é que tem sido enganadas gerações? É porque as pessoas pensam que a lei de Moisés, com as suas obras, os seus sacrifícios, as suas lutas com Satanás, lutas com demônios, que isto na realidade é o cristianismo. Alguém me escreveu uma carta e me disse, vocês na Cristo Vive não nos permitem lutar com os demônios porque dizem, entre aspas, que Cristo já os venceu. Olha, graças a Deus pelo testemunho de verdade. No nosso ministério nós não temos parte com o demônio, não temos parte com o Satanás. Nós somos de Cristo, por isso chamamos Igreja Cristo Vive, evangélica. Então, quando Paulo disse, olha, atenção, assim como Eva foi corrompida, a mente da Eva foi corrompida, como é que hoje Satanás corrompe as pessoas? Ele não aparece com um tridente, ele não aparece com uma barba de bode, ele não aparece com uma pata rachada, com uma cauda de seta, porque senão você diria, esse aí é Satanás. E você se afastaria. Então como é que ele induziu Eva? Ele induziu Eva, levando Eva a relativizar a palavra de Deus e a achar que o que Deus diz não é para ser verdade. E o que ele diz é que é verdade, é que é a verdade. Então, essa coisa das pessoas relativizarem a Bíblia, não acharem que o que Deus diz é absoluto, é a forma que a lei usa. Jesus diz, das minhas mãos ninguém arrebata. Eu dou vida eterna às minhas ovelhas, jamais perecerão eternamente. Diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, quem diz isso, que ele veio trazer vida eterna, que ele veio salvar totalmente, que ele veio dar a vida pelas ovelhas, foi Jesus. E eu acredito nisto. Agora, como é que a lei diz? Não é bem assim. Não é bem assim, porque a alma que pecar, essa morrerá. E então, em cima de um versículo, fora do contexto, se camufla a verdade de Deus e se induz as pessoas ao erro. Elas se apartam da simplicidade
e da pureza de Cristo. O Brasil tem, bradem os céus, meus amados, 3 milhões de pessoas que se chamam desviadas, como se alguém pudesse desviar de Deus, não é? Parece que Deus está aqui, eu me desviei dele. Pode se desviar da igreja, da doutrina, do pastor, mas nunca de Deus. Mas se afastaram então dos ministérios, não criam compromisso, não geraram raízes, não se converteram legitimamente, mas dizem que a igreja faltou com a verdade na vida delas. Muitas delas têm razão. A camuflagem em cima da verdade leva a um outro Jesus, a um outro Espírito e a um outro Evangelho. E todas as vezes que você diz um outro, você tem que pensar, opa, há um que é o verdadeiro. Para Paulo falar de um outro, outro qual é? É a lei. Paulo disse muitas vezes, pela lei e as obras da lei, ninguém é justificado. Mas Satanás vem, como a pessoa está ouvindo um outro evangelho, um outro Espírito, um outro Jesus, Satanás diz, não, você precisa de um pouco de lei. É bom um pouco de lei. Porque o homem, na realidade, quer fazer o que já foi feito por Jesus, quer para dizer, viu, fui eu. E isto, meu amado, tira o cavalinho da chuva, Deus não aceita. Porque ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, eu dou graças a Deus pelas centenas e centenas de pessoas que fazem parte do nosso ministério, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, 123 países onde nós temos as vidas, as famílias, as células, o que você quiser chamar, mas são grupos de pessoas que vêm beber da Cristo Vive e dizem, esta é a minha igreja. E todas elas asseveram que elas conhecem o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo, o verdadeiro Evangelho da graça, o Jesus ressuscitado. Então, durante séculos, o inimigo das nossas almas tem usado a lei de Moisés, com os seus sacrifícios, as suas abluções, as suas vigílias, o passar fome, para dizer ao homem, olha, quanto mais você se humilhar, mais, você for um desgraçado, mais Deus te ama. Isto é um equívoco. Puro equívoco, heresia. Esse é um outro Jesus. É um outro Espírito. É um outro Evangelho. Isso é o camuflar da verdade. E se a pessoa não sabe a verdade, ela não pode viver a sua vida ministerial. Ela não pode, ela não tem a capacidade de ser um ministro de Deus se não conhecer o que nós revelamos por graça à vida das pessoas. É por isso que há tanta desgraça de gente com Bíblia debaixo do braço, enganado, se submetem a todo tipo de ilusionismo e de mágica e de feitiçaria com o nome de Deus, pregando um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Mas graças a Deus que o nosso ministério tem essa capacidade, desde 1986, que o Espírito de Deus revelou ao meu espírito que a graça de Deus era a única mensagem que dá herança e que edifica, e que a lei é o ministério de condenação e morte, e que na graça você tem olhos iluminados para compreender a herança e a esperança dos santos. E não duvidar das promessas de Deus. E eu queria terminar o meu pensamento exatamente lembrando-lhe o que disse Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Alguém diz, não, mas a Bíblia diz que Paulo aprendeu a estar humilhado, honrado, e a pessoa precisa de estar contente para poder ter todas as coisas naquele que fortalece. Não é verdade. Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso. Ele disse, eu aprendi a viver tanto humilhado, quanto execrado, feliz, com muito, com pouco. Por quê? Porque eu posso tudo. Porque quem me fortalece é Deus, não sou eu. A despeito do meu humor, ou da minha situação profissional, ou social, ou familiar, eu continuo sendo um vencedor. Esta é a verdade. Mas aí vem a mentira, camufla a verdade e diz, não.
Você só pode todas as coisas se você aprender a viver contente com pouco ou com muito. Não há ninguém que queira viver contente com pouco. Paulo passou pelo pouco, pelo muito, e ele disse, eu aprendi a viver contente. Eu passei pelo muito, pelo pouco, pela doença, aprendi a viver. Porque a vida se aprende naquele que nos fortalece. Então, meu amado, se você está enfrentando lutas, se você anda aí de corrente em corrente, de fogueira em fogueira, de sal em sal, de óleo em óleo, e você não vê resultados, esse é um outro Jesus. É um outro Espírito. É um outro Evangelho. Esse aparta de Deus. Esse afasta do caminho. Pastor, então, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que receber o verdadeiro. O Cristo ressuscitado. O Evangelho da graça. O Espírito Santo. Esta é a verdade de Deus. Aprender que independentemente do seu humor, ou do seu estado emocional, você pode tudo sim, porque é Cristo que te fortalece. Você não pode no poder do teu muque, você não pode no poder da tua carne, mas você pode no poder daquele que está na sua vida. Não se deixe induzir pelas mentiras que estão camuflando as verdades de Deus e que impedem as pessoas de viver a plenitude da vida ministerial. Eu tenho muito temor a Deus. Quando eu começo a ver pessoas da mesma denominação, mas igreja 1, igreja 2, igreja 3, igreja 4, igreja da mesma denominação, no mesmo bairro, isso tudo, a guerra entre eles, porque cada um tem uma verdade. Nós entendemos que a verdade é uma. E fora desta verdade, independentemente se a igreja é de uma denominação, que é a número 1, é a central, é a 2, é a 4, é a 10, isso tudo são formas das pessoas camuflarem as verdades e deixarem o povo de Deus absolutamente escravo de denominações, e nenhuma denominação salva. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir ao autor da fé, Jesus. Curve a sua cabeça, ore com o apóstolo. Pai amado, Pai perfeito, Pai bendito, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Tu és Deus. Eu confesso que não quero nunca mais dar ouvidos a vozes que estão camuflando as verdades de Deus e mercadejando com a alma, com o sofrimento, com a angústia das pessoas, Pai. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Estamos nos aproximando dos minutos finais do nosso programa. Ainda hoje vamos orar pelos enfermos. Mas eu quero lhe lembrar que todas as segundas-feiras, 7h30 da noite, o Bispo Sérgio Santos, o Bispo Ana Carolina, tem um trabalho de excelência com as questões da oração. Um curso de oração e depois o povo orando a Deus. Posso lhe dizer, muitas situações extremamente difíceis foram resolvidas misericordiosamente pelo Ministério de Oração. 7h30 da noite, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da 28DP, rua paralela a Cândido Benício. Amanhã, 10 da manhã, escola de capacitação com o Bispo Daniel. E quarta-feira, estamos aguardando, assim, num clima de expectativa muito grande. Eu estou muito entusiasmado, porque falar sobre filhos e herdeiros da promessa é proporcionar ao povo de Deus algo que o mundo não pode lhe oferecer. Os homens não podem oferecer, só Jesus Cristo. Venha estar conosco. O meu telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós e venha desfrutar do verdadeiro Jesus, verdadeiro Espírito, verdadeira mensagem do Evangelho. Agora eu quero orar pelas pessoas doentes e enfermas. Muita gente me diz que foi curada por este momento. Se você puder colocar a mão sobre a minha mão aqui na televisão, toque no seu rádio, ponha o seu
iPhone em viva voz e vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, Senhor dos senhores, Rei de reis, único e soberano Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. E neste momento, movido por uma intrepidez, por uma ousadia do Espírito, eu me levanto contra toda doença, contra toda enfermidade, uno a minha fé com a palavra e me uno em concordância a quem está do outro lado, da rádio, da televisão, do satélite. E eu declaro agora um milagre. Seque pela raiz toda doença, toda enfermidade, todo tumor, câncer, doenças consumptivas, doenças recidivas, doenças que a própria medicina não oferece solução. Deus, Tu és o Deus dos impossíveis. Cura, Senhor, esta pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. O telefone é 3017 9090, ligue para nós. Lembrando que hoje, reunião de oração, confissão e milagres, amanhã, escola de capacitação e quarta-feira, 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo, filhos e herdeiros segundo a promessa. Algo de Deus muito grandioso. E eu te desafio a viver setembro, outubro, novembro e dezembro em fidelidade e compromisso total com Deus. Você vai não só viver os melhores dias deste ano, tudo aquilo que você semeou durante o ano, agora chegou a vez da colheita, e você vai preparar o ano de 2014. Amém? Muito bem, nós vamos nos despedindo. Você vai ficar agora com o louvor da igreja, com fatos que você precisa de ver com os seus olhos. Olhe que ministério abençoado. Em meu nome, pessoal, apóstolo Miguel Ângelo, minha esposa amada Bispa Roxana, todos os irmãos aqui, os câmeras, diretor de televisão, estamos todos unidos aqui, a minha filha Cristiane, pela fé. Vamos todos dizer graça e paz no verdadeiro Jesus. Até amanhã, graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória. Chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furo patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Glória.
vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, vencendo vem. Vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. Aleluia. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.